Por gentileza, doutora Maria Cecília. Boa tarde, Vossa Excelência Ministro Edson Fachin, demais autoridades e participantes dessa audiência. Meu nome é Cecília Oliveira, eu sou jornalista e diretora do Instituto Fogo Cruzado, uma organização da sociedade civil que tem como missão tornar as cidades mais seguras através do uso de tecnologias abertas e colaborativas. Queremos promover a transformação social, enfrentar a violência armada e salvar vidas. Ou seja, nós temos o mesmo desejo que o STF. Nossa missão está alinhada com a Constituição e as sábias e corretas posições do Supremo. Desde julho de 2016, atuamos na região metropolitana do Rio, monitorando, registrando e divulgando informações sobre disparos de arma de fogo, tiroteios e suas consequências. Então, eu estou aqui hoje para expor, com dados, os impactos positivos da ADPF e mostrar as implicações da violência armada na vida da população do Rio de Janeiro. Foi necessário que o STF interviesse para obrigar o Estado do Rio de Janeiro a aderir à Constituição e abandonar políticas nocivas que colocam as pessoas em risco, violando o dever constitucional de preservar vidas. Essa audiência segue necessária porque o Estado do Rio de Janeiro vem desrespeitando a decisão dessa corte, cidadãos em risco. Os senhores sabiam que uma criança é baleada no Grande Rio a cada 17 dias? Isso é inadmissível. Em 5 anos, houve mais de 30 mil tiroteios na região metropolitana. Isso é incompatível com o Estado democrático de direito e só ocorre porque o Estado aposta em políticas públicas fracassadas e falha em garantir o monopólio do uso da força. No caso, ele é incapaz de conter a circulação de armas, visto que 71% dos tiroteios ocorrem na ausência das forças de segurança. Somado a isso, as consequências de segurança em mais de 1/4 do total dos tiroteios. E essas ações resultaram em 60% dos mortos e 80% dos feridos. Ou seja, as mesmas instituições que deveriam garantir a segurança da população, historicamente, têm aumentado a exposição dos cidadãos ao risco. A ADPF mostrou, desde que a ADPF entrou em vigor após a morte de João Pedro e também após ações policiais que interromperam ajudas humanitárias na pandemia, a gente viu essa situação mudar. Foi preciso uma ação da Suprema Corte para manter os moradores de favelas a salvo durante a maior crise sanitária dos últimos tempos. Casos muito comuns no Rio de Janeiro e que sempre chamam a atenção do noticiário nacional são relativos a tiroteios, chacinas, balas feridas e mortes de crianças. Eu vou mostrar aos senhores o impacto da ADPF nesses 4 indicadores que trabalhamos com usar. Durante o período de vigência da ADPF, o cenário mudou para melhor. Os tiroteios caíram 22%. E os tiroteios com a presença de agentes de segurança caíram ainda mais, 32%. O número de mortos caiu 33% e os de feridos, 28%. A grande preocupação de quem se opunha à DPF era que, sem as operações policiais em favelas, os crimes iriam aumentar, o que não aconteceu. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que a DPF não fez aumentar de maneira expressiva os roubos e furtos. Ataques a policiais em patrulha rotineira também não cresceram. Nas apreensões de drogas, principal motivo que é usado como justificativa para essas operações, o impacto foi mínimo. Um dos efeitos positivos da DPF foi em relação às chacinas, um dado historicamente assustador no Rio de Janeiro, e onde geralmente há presença de policiais. Durante esses 10 meses, houve redução de 30% no número de chacinas. Eu, humildemente, peço que Vossas Excelências pensem comigo. Por que será que as chacinas diminuíram marcadamente depois que a polícia diminuiu suas operações? Se a missão dos agentes é proteger, como é possível que essa proteção venha de sua não ação? Para que os senhores compreendam a dureza desse dado,
Em 5 anos, houve 267 chacinas na região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais de 1.000 mortos. Em 73% desses casos, houve participação de agentes públicos de segurança. Um dos efeitos do descontrole da violência armada no Rio de Janeiro é também o chamado medo da bala perdida. Em março de 2018, uma pesquisa do Datafolha indicou que 92% dos cariocas tinham medo de ser vítimas de bala perdida. Os números não só indicam que eles não estavam errados, como também mostram que a política de segurança baseada no confronto aumentou o risco para a população. Os senhores devem se lembrar de Emily e Rebeca, primas de 4 e 7 anos mortas por balas perdidas na porta de casa durante uma ação policial em Caxias, em dezembro último. É isso que devemos evitar. Na semana passada, nessa última sexta-feira, batemos a horrível marca de 100 crianças baleadas no Grande Rio. Quem se importa com essas crianças, majoritariamente negras e pobres? Os senhores dessa corte precisaram intervir, já que o Estado do Rio de Janeiro não se importa. Os senhores são a última instância no apelo pela vida dessa. Sem a intervenção deste tribunal, quantas mais crianças vão morrer? Elas dependem das ações deste tribunal. Quando a família de Emily e Rebeca foi dilacerada, os números da violência armada já estavam subindo, marcando o desrespeito à decisão do STF e ao descumprimento da DPF. Junho de 2020, logo após a medida, foi o mês com menos tiroteios envolvendo a presença de agentes de segurança da história do fogo cruzado e também o mês com menos feridos. Os meses seguintes apresentaram leve tendência de aumento, até que em outubro houve o primeiro pico de violência armada com a presença de agentes de segurança dessas séries. Vale lembrar que Cláudio Castro assumiu o governo no fim de agosto, após afastamento de Witzel. O secretário de Polícia Civil escolhido por Castro, Alan Turnovski, assumiu o cargo dizendo que as restrições determinadas pelo STF não impedem operações no Rio porque, segundo ele, o Estado vive em situação de exceção. A decisão do secretário é uma afronta a esse tribunal. Essa postura leva terror às populações pobres que já estão tremendamente afetadas por essa pandemia. Como consequência, a partir de janeiro, enxergamos uma elevação e sustentação do patamar de tiroteios e presença de agentes de segurança no Rio de Janeiro. Infelizmente, a dinâmica da violência armada no Rio não se limita a padrões de criminalidade ditas comuns, como assaltos e crimes de proximidade. A forma como o mercado ilegal de drogas se estruturou no Estado e a maneira como os governos respondem a isso resultaram em um desafio estrutural de violentas disputas pelo controle do espaço urbano, que mobilizam lucrativos mercados ilegais de drogas, armas e corrupção em instituições públicas. Agora, temos também neste mercado a milícia. Antes, eles não traficavam. Hoje entraram forte nessa disputa. E vamos lembrar que grande parte dos milicianos são agentes de segurança e estão na folha de pagamento do Estado. São pagos para cuidar de nossa segurança e estão nos matando. Aumentam a violência ao invés de reduzir. Grandes mudanças precisam ser feitas e não apenas sugestões ou maquiagens políticas. Os impactos da violência armada são muito mais abrangentes do que registros criminais mostram, e os dados do fogo cruzado permitem essa análise, expondo os limites e problemas das decisões a respeito das políticas de segurança pública adotadas no Rio de Janeiro. As instituições públicas, qualquer que elas sejam, funcionam tão bem quanto funcionarem os mecanismos de controle externos a ela. Desvios fazem parte da natureza humana. Por isso, o controle que a participação democrática oferece é tão importante. No caso das instituições de segurança, o espaço para controle externo é muito pequeno. A disponibilidade de dados é escassa e o acesso à justiça é restrito para aqueles que mais precisam.
O fogo cruzado produz dados de forma aberta e facilita o acesso a elas para que a população e jornalistas possam exercer o seu papel de cidadãos, com pressão e controle sobre todo o sistema de justiça criminal. Isso deve ser central numa democracia. Entendo que os senhores concordam com isso. Por isso, peço que reiterem ao Estado do Rio de Janeiro o cumprimento dessas decisões e também da Constituição e que protejam, pela primeira vez, a vida dos cidadãos fluminenses. Isso é literalmente uma questão de vida ou morte. Precisamos agir urgentemente. Muito obrigada, Vossa Excelência. Boa tarde.